Nossa conversa agora na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB, é com o psicólogo, palestrante e escritor Rossandro Klinger. Acertei? Acertou. É assim que fala? É assim que fala. Muita gente confunde, Rossandro? Confunde. Mistura? Mistura. Já chamaram você de que tanto? Rossandro o quê? De Klinger, Klingei, o que você imaginar já saiu. E você leva na esportiva? Não, as pessoas não fazem de propósito, eu acho que a gente tem que ser leve na vida, né? De onde vem o Klinger? É um nome, na verdade. Meu sobrenome é Irineu Barros. Na verdade, minha mãe sonhou que eu daria palestras quando estava grávida. Era uma jornalista, Delma Irineu. Ela sonhou que eu daria palestras, ela sonhou que eu ia viver viajando no mundo. E ela sempre me dizia isso, eu achava a maior viagem na cabeça dela, porque eu era super tímido e nunca gostei de estudar. Até hoje estudo porque preciso, eu gosto de dizer isso, sobretudo para alunos. Eu estudo muito, mas porque preciso, porque eu prefiro ficar vendo série de TV. Mas não me dá nada se ver série de TV, então eu também vejo, mas eu estudo porque é uma necessidade. Então, de que forma esse sonho dela influenciou na sua vida? Ela nunca me forçou, sabe? Por exemplo, Mas ela estimulava, né? Ela estimulava de que modo? Você sabe, jornalista não é uma pessoa rica, mas é uma pessoa influente e bem relacionada. Então, embora a gente não fosse uma família com dinheiro, mas a casa era muito bem frequentada pela elite cultural. Então, assim, a gente tinha acesso a artistas, a professores, a médicos que frequentavam a casa porque gostavam muito da minha mãe. E esse ambiente, meu irmão, que é professor de literatura americana e inglesa, meu irmão mais velho, tenho 2 irmãos novos que são publicitários. Então, assim, esse ambiente de provocação intelectual, naturalmente, foi me instigando, né? Então, embora eu não gostasse do processo de adquirir conhecimento, que é estudar, eu gosto do que o conhecimento traz pra gente. Mesmo assim, ela captava em você um potencial para isso? Captava, ela dizia isso e era só ela que dizia, viu? Porque ninguém acreditava, eu mesmo não acreditava, né? Então ela acreditava, dizia muito bem isso e tal, e ela faleceu vai fazer 4 anos esse ano, né? Antes disso ela já estava vendo as coisas acontecendo, ela não acompanhou esse momento mais de crescimento, mas ela já estava vendo os desdobramentos. Ela brincava comigo, ela dizia assim: antigamente você era conhecido como o filho de Adelma, agora eu sou conhecido como a mãe de Rossandro. Ela brincava muito com isso, né? Mas a gente, na verdade, o sentimento que tem no momento desse é de profunda gratidão, porque o que nós somos se não o resultado desses pais, né? Do pai, da mãe, de todas as pessoas que antes de nós fizeram algo para que a nossa vida fosse mais leve, mais fácil. Então nós somos resultado de um grande processo de gratidão incalculável. Onde entra a minha pergunta, eu fiz essa pergunta provocando exatamente para a gente entrar no outro tema. Qual é o poder da autoridade dos pais para exercer influência nos filhos? É total. Que cuidado o pai deve ter? Porque essa mesma influência positiva que você acabou de relatar, o contrário também é verdadeiro. Também se dá. Também. E o pior não é nem a influência negativa, é a omissão. É quando você abre mão do seu papel de ser pai, de ser mãe, de estar na sua posição de autoridade, de determinar coisas para os filhos, de dar disciplina, limite e ordem, que hoje é confundida com ditadura, né? Infelizmente. E aí você deixa a criança completamente estressada e ansiosa. Porque o que tornou a minha infância em Campina Grande leve e a sua em Marisópolis leve é que a gente, quando era criança, a gente era só criança, a gente brincava. Porque a gente não podia fazer escolha. Nós tínhamos os amigos da rua, né? Amigos da rua, bola de gude, cocão, trânsito, pá. O que acontece? A gente brincava, porque a gente não tinha escolha. Quem escolhia eram os pais. A gente tem uma frase que eu escutava muito, aí menino tem querer, né? Claro que hoje é um pouco diferente e é bem-vindo mais democracia no lar, mas essa de menino não tem querer é o seguinte: o que é isso? Os pais chegaram antes de mim, já tiveram um monte de experiência, já quebraram a cara, já afundaram em buraco, estão dizendo para mim, por aí não dá, eu já fui, e é meu papel te dizer isso, para você não quebrar a cara, porque eu não quero que isso aconteça. Aí o que acontece hoje? Meu filho, você quer o quê? Você quer ir para onde? Você quer estudar nesse colégio? E aí a criança que não tem maturidade para fazer escolha, se coloca numa condição e num lugar de fazer escolha, e se estressa a criança e provoca ansiedade. Mas claro que ela gosta, porque empodera a criança. Mas quando eu dou poder a quem tem ignorância, no sentido de que a criança não tem experiência de vida, eu crio déspota. Você está falando numa inversão, os adultos virando crianças e as crianças virando os donos da casa? Os donos da casa. E olha o que isso acontece. A criança, ela nasce com ego, infantil, obviamente, egocêntrico, achando que o mundo gira em torno dela, num mundo que já existe antes dela e cheio de regras. E qual é o meu papel de pai, de mãe, de educador, de avó, de pessoas que estão ali cumprindo esse papel de educador emocional e moral?
é deixar bem claro que ela pode até vir e ser a criatura que vai mudar a história do mundo. Ela pode ser um cientista, um político que vai mudar a história do mundo. Só que antes disso, ela tem que aceitar o mundo como ele é. Tem regras. O mundo não se flexibiliza e se curva diante do meu filho. Não. Eu tenho que fazer com que o meu filho entenda quais são as normas do mundo para poder viver nesse mundo. Mesmo que ele venha para ser um cara que vai mudar tudo. Então, aprender que existem regras que estão postas, disciplina é um recorte temporário que eu faço para o filho, para a filha, e que depois ele vai seguir de forma diferente. Mas eu preciso oferecer esse recorte anteriormente, para facilitar a vida dele. Depois ele vai percebendo o que é que pode e o que não pode. Agora, eu empoderar a criança com imaturidade para que ela decida o que vai fazer, vai gerar nela ansiedade e ao mesmo tempo sentimento de um poder exagerado. E ela passa a dominar os pais, manipular. Porque criança, todo mundo sabe que criança normalmente, como qualquer ser humano, manipula. Ela sabe jogar um pai contra o outro para tirar vantagem. Quando ela quer ir para um canto, ela pede a mãe diz que não, ela vai para o pai, ela fica... E os pais têm que ter essa coordenação de, uma vez que você decidiu, mesmo que eu discorde, eu vou concordar com você e não vou lhe desautorizar. Numa outra questão, a gente junto senta para ver como é que eu imagino que a gente deve agir nessa situação. Mas eu não vou desempoderar você na frente de uma criança, porque ela vai ver que tem uma rachadura ali e ela fica, nem por maldade, para tirar vantagem natural, ela fica provocando um e outro e às vezes provoca até separação. Que fatores estão levando a esta confusão na cabeça dos pais? Eu te diria uma coisa bem engraçada, que eu chamo de geração moral e cívica. Geração moral e cívica é aquela pessoa que nasceu ali entre 60, 70 e início dos 80, pagou moral e cívica quando estudou, ralou, estudou em escola pública, passou necessidade, usou roupa dos outros doada, usava conga, quichute e bamba, botava preguinho na havaiana quando torava para poder continuar usando. Usava os livros do ano passado? O livro do ano passado apagava, comprava o livro do professor e cobria, encapava o livro, pegava transporte escolar ruim, conseguiu vencer, conseguiu se estabelecer na classe média, conseguiu ganhar bem, e quando fez um retrospecto da própria vida, teve uma ideia infeliz. Meus filhos não vão passar por isso. E esquecendo que foi exatamente porque passou por isso que se tornou quem se tornou. E com isso não se quer dizer que se você pode comprar uma roupa para o seu filho, que você vai pegar a roupa dos outros, mas é que nós saímos das muitas dificuldades que nos forçaram a crescer para as muitas facilidades que destroem as pessoas. Eu sinceramente te digo, eu estava conversando com minha esposa um dia desse, recentemente. Eu disse para ela, eu agradeço muito a Deus de eu ter nascido numa família que era de classe média baixa. Porque se eu nascesse numa família com Netflix, internet banda larga, TV por assinatura, shopping, videogame, Xbox, não sei o que, sem gostar de estudar como eu gosto, não tinha dado certo não. Então assim, as facilidades que a classe média dá, e isso não é só para a classe média não, porque tem pessoas que não têm muita condição financeira, mas mimam os filhos. Porque mimado, o conceito de mimado na minha infância era assim, de filhos de rico. Hoje mimado é qualquer pessoa que cria o filho com um padrão de vida acima do real e que dá tudo e não oferece dificuldade. No sentido de entender que essas dificuldades elas forjam o caráter e desenvolvem uma coisa que virou modismo, mas que é uma verdade, a resiliência, que é a capacidade que o meu psiquismo tem de suportar a frustração, acabar um namoro, perder uma prova, não conseguir meu objetivo, sem pensar em me matar por causa disso. Entende? Em vez de pensar em me matar porque não conseguiu o que eu queria, eu penso em fazer tudo de novo até dar certo. Então, o que aconteceu com essa geração moral e cívica? Se esforçou, ralou, venceu e depois não quis que o filho passasse por nada disso. Aí foi para um extremo oposto. Também tinha uma educação mais rígida de parte dos pais. Os pais eram mais distantes dos filhos. Pensaram, não, mas eu quero ter uma relação mais democrática com o meu filho. Aí tiveram outra ideia infantil. Eu vou ser amigo dos meus filhos. E esse é um conceito errado. Porque veja só, uma coisa é eu ter uma relação mais próxima com os meus filhos do que os meus pais tiveram comigo e ter uma relação mais amistosa. Outra coisa, eu sair da minha posição exclusiva de pai e de mãe para ir para uma posição comum de amiguinho. Porque no momento que eu faço isso na criança, eu deixo o meu papel e minha hierarquia, que é fundamental para a formatação do caráter e do ego da criança, e vou tratá-la como um igual. E aí você vê pai e mãe se trocando com o menino, brigando como se fosse menino, não ficando no seu lugar. Então é preciso que você esteja na sua ordem para que a criança também estabeleça a ordem dela. Ela precisa olhar para você e sentir confiança. Precisa sentir autoridade. Ela precisa saber que você ordena
o lar, os cuidadores, os pais ordenam o lar, porque um dia ela vai fazer isso no dela. Você sabe o que acontecia quando a gente queria ver uma TV e o pai estava na sala? A programação era de quem? Dele. Do pai. O que a gente fazia na adolescência quando começa a revolta? Nada não, eu caso e vou ter minha casa. Que bom, né? Graças a Deus, casou e saiu. É a sua independência, né? Seu controle, né? Então o que acontece? Hoje em dia você chega numa... Já aconteceu, chega na casa de um casal de amigos, você chega na sala, a sala está tomada de brinquedo, nada contra isso. A criança está vendo TV, geralmente um desenho dela repetidamente, né? E você chega, ela não olha para você, os pais não obrigam ela a lhe cumprimentar, ou então fala assim, olha quem chegou, diga oi pra tio. A criança não ignora, aí o pai dá uma risadinha e fez, tá concentrado no desenho. Isso é má educação. Chegou uma visita, ela tem que, oi, como é que você tá? E aí tem 4 adultos na sala, é a hora da criança entender que os adultos precisam conversar, entendeu? E ela se retirar. E ela se retirar, ou então ela ficar junto, brincar junto, mas ela não, ela continua monopolizando o ambiente, a televisão bem alta com desenho, você tentando conversar, e a criança no centro de tudo isso, ela acha que todo mundo vai tratar ela assim, que no emprego vai ser assim, que quando casar com outra pessoa vai ser assim. Ela chega altamente egocêntrica nos ambientes. Monopolizando. Monopolizando. 90% das demissões não é por incompetência técnica de fazer tarefa. Comportamento. É comportamento. Incapacidade de estar em grupo. Qual é o limite entre a autoridade e o autoritarismo? Na verdade, nessa relação pai-filho. A autoridade é você fazer a criança entender que naquele ambiente que você chegou antes dela e você ocupa o papel de pai, de mãe, de cuidador, de avó, você é quem tem o poder de decidir e que, à medida em que ela vai amadurecendo, você vai lentamente delegando o papel de decisão para a criança. Você não deixa seu filho sozinho no shopping com 5 anos de idade. Isso é abandono de incapaz. Não é verdade? Crime. É crime. Então, assim, eu tenho que ir num processo de ver o amadurecimento dele até que eu delegue a ele a capacidade de ir sozinho para o shopping. Então, eu não posso fazer isso com 5 anos. Isso vale para tudo. Então, isso é autoridade. Autoritarismo é quando eu não respeito a diversidade da criança e quero impor, inclusive, machucando, humilhando, denegrindo a criança, tentando exercer poder não pelos princípios da moralidade, mas pelos princípios da imoralidade, por exemplo, da agressividade moral, chama de canalha, já vi, seu moleque, seu infeliz. Isso não é forma de educar um filho. Eu não preciso dizer isso para determinar que eu sou a pessoa que naquele momento estou ordenando moralmente a família. Qual o papel do espiritual nisso tudo que nós estamos dialogando aqui? Fundamental. Você sabe que hoje a chamada interface espiritualidade e saúde, como uma ponte de pesquisa acadêmica no mundo todo, tanto da área das ciências psicológicas do comportamento como da área das ciências médicas, e até da filosofia hoje em dia, tem sido crescente as pesquisas em que se mostra uma relação profundamente positiva de causa e efeito entre vivência espiritual e saúde emocional. Existem eventos de negatividade? Tem. Gente, claro, não vamos negar, por exemplo, pessoas que têm fundamentalismo religioso, elas matam outras. Mas os benefícios são maiores do que os prejuízos. Então fizeram uma pesquisa sobre jovens que se envolviam com comportamentos perversos na sexualidade, não é orientações, é comportamentos perversos, e envolvimento com drogas, aos 22 anos em curso de medicina. Essa pesquisa foi feita em 20 países, incluindo o Brasil. Queriam descobrir qual era a variável chave que fazia com que um jovem se comportasse assim e outros não. Se todos eram submetidos às mesmas tentações. Uhum. E tentaram ver, seria se meninos ou meninas ou homossexuais são mais ou menos vulneráveis a isso, não tem a ver com orientação sexual. Seria ser de classe média alta, baixa, rico, pobre, variável indefinida. Seria ser americano, europeu, latino-americano, brasileiro, judeu, variável indefinida. Seria ser muçulmano, cristão, budista, hindu, judeu, variável indefinida. Nenhuma dessas variáveis era determinante para ter ou não ter o comportamento. Até que eles aumentaram o corte da pesquisa e chegaram aos 6 anos. Identificaram um padrão. Em todas as culturas, em todas as religiões, isso era em todas as religiões. O que fazia com que esses jovens aos 22 anos não se envolvessem com drogas e perversões sexuais era que na infância, aos 6 anos, eles frequentavam a religião dos pais com os pais. Aqueles que os pais deixavam na igreja deles e iam para outro canto, não absorviam o sistema de fé. Então, assim, você chegar
Você é evangélico, você deixa seu filho na escola dominical, ou você é espírita, deixa na evangelização infantil, ou é católico e deixa no catecismo e vai para o shopping. Seu filho não vai absorver, porque ele não percebe que aquilo não é um valor para você. Mas você vai com ele, aí aquilo é um valor para ele. E aí ele absorve aquilo ali. O que chama a atenção dos pesquisadores é como algo que eu inculquei aos 6 repercute aos 22. Eu criei um sistema de normas e de valores e que criou um anteparo emocional e moral para que a pessoa dissesse, não, beleza, estão fazendo, mas não é bem isso, né, que eu quero para a minha vida. Então, a gente tem hoje várias pesquisas mostrando, por exemplo, o quanto sistemas de crença ajudam pessoas que estão com estado de doenças, com câncer, no tratamento, na recuperação, ou pelo menos na melhor qualidade de vida quando o diagnóstico já é de que não é mais reversível a doença. O quanto pessoas que têm um sistema de crença sólido demoram muito mais a vir a morrer ou têm muito mais resultado no tratamento do que as que não têm nenhum sistema de crença. O que não quer dizer que a pessoa que não acredita em Deus está condenada a não ter capacidades emocionais também de construir em si recursos. Eu queria ouvir também do senhor a sua percepção sobre esse outro lado. O que não acredita em nada. Pela sua experiência clínica de psicólogo, geralmente o perfil da pessoa que não acredita na existência de Deus, por exemplo, não professa nenhuma religião, tem algum fator das suas relações humanas? Tem algum tipo de influência ou não? Em que sentido tu fala essa influência? Por exemplo, essa pessoa que se declara ateu, por exemplo, Diagnóstico, tal. Tem alguma coisa a ver, na sua experiência clínica, com suas relações na infância, por exemplo? Algum tipo de conflito que levou ela a se frustrar com esse sistema de religião, sei lá? Acontece muito assim, por exemplo, você tem um filho, você tem uma religião, qualquer que seja ela, você tem seus filhos, e você vive essa religião de forma hipócrita. Então, por exemplo, você no final de semana é um cristão de final de semana super comportadinho, mas no cotidiano você é uma pessoa completamente antiética, que desonra, que trai. Então o filho observa aquele comportamento, vê o comportamento de final de semana dos pais e vê a discrepância entre o discurso e a prática. Então eles levam à conclusão de que a religião é uma grande hipocrisia e se afastam. Certo? E geralmente, eu já vi vários casos, são pessoas extremamente boas e bem intencionadas, que querem um mundo melhor. Certo? Elas têm uma moralidade muito sólida. Elas podem não ter uma espiritualidade muito sólida. Eu conheço gente que tem uma vivência religiosa profunda e uma espiritualidade extremamente pobre. Eu conheço gente que tem um profundo conhecimento teológico e uma imaturidade psicológica gigantesca. Porque é como se, não necessariamente o profundo conhecimento da espiritualidade, por exemplo, do evangelho, o profundo conhecimento teológico, não necessariamente lhe torna uma pessoa madura na sua vida. Não que esse conhecimento não seja importante, não estou dizendo que é isso. Mas é que eu preciso criar um equilíbrio entre, eu preciso que o que eu conheça gere o mínimo de reciprocidade com que eu vivencie. Se você for observar, a sociedade hoje está cansando de personagens. Pessoas que vendem uma imagem de equilíbrio, de doçura, de bondade, mas que no bastidor é arrogante, intolerante, prepotente. É preciso que as pessoas guardem alguma coerência entre o discurso e a prática. Então, se você tem uma religião, né, tem gente que vai para a igreja com os filhos e já sai falando de todo mundo. Então, o menino entra no carro e... Quando termina o culto. Por exemplo, a missa termina, porque fulano, você viu como fulano estava? Poxa, eu estava falando de Deus, tal, de amar os irmãos, não sei o que, aqui já estão se agredindo. Então, essa pessoa tem uma tendência a criar um certo distanciamento dos princípios de religiosidade apresentados pelos pais. Isso é fato, isso acontece sim. Tem um debate muito intenso hoje em dia, Rossandro, em relação a gêneros, né? Está muito latente a discussão nessa sociedade, há quem veja excessos de lado a lado, enfim. Mas eu gostaria de lhe perguntar sobre, num universo em que as pessoas estão perdendo assim, a identidade. Você está crescendo, a criança está crescendo, num ambiente em que se diz, você nasceu homem, mas você pode não ser homem. Ou você nasceu mulher, mas você pode fazer, sei lá, optar por outra coisa mais na frente. Eu estou falando assim, grosseiramente, para tentar entender que tipo de efeito ou consequência esse emaranhado de
de questões que está posto pode gerar para o futuro nas pessoas. Precisaria Você não de sabe, não sabe, você já não sabe o que é praticamente. Você jogou uma batata quente no bom sentido, né? Caberia uns 2 horas de explicação aqui. Eu vou tentar falar de um tema que é altamente tóxico hoje em dia, que geralmente gera muita dor e ressentimento em ambos os lados. Não acredito que eu sou o dono da verdade, isso é um ramo de conhecimento humano que ainda está sendo estudado, mas tem muito mito nessa discussão, sabe, Heron? Primeiro, a ideia de ideologia de gênero, ela não existe na academia, essa discussão. Isso foi uma invenção de uma leitura feita sobre estudos de identidade de gênero. Os estudos de identidade de gênero dizem o seguinte: eles não negam que existe a sexualidade masculina e feminina, de jeito nenhum. Nem dizem que a biologia não é representativa. Esses estudos apenas dizem que tem pessoas que têm por exemplo, que têm um corpo masculino, mas que não se identifica com esse corpo. Então, o que é que esses estudos vão dizer? É preciso que a sociedade aprenda a respeitar aqueles que, tendo um corpo masculino, não se sintam psicamente como masculino. E não dizer que tem que se apagar essas identidades sexuais biológicas. Não existe esse discurso. Algumas pessoas que leram esses estudos extrapolaram a discussão e disseram: não, estão querendo apagar tal, e estão querendo distribuir cartilhas. Até essa coisa das cartilhas é meio incógnita, porque ninguém sabe quem fez essas cartilhas. Não existe, não. Cadê? Quem assinou? Quem foi que disse que ia ter? Por exemplo, o MEC agora não vai botar nada disso, porque continua a discussão. Quem é que ganha politicamente com essas discussões, entende? Então a gente tem que perceber o seguinte: uma coisa existe uma sexualidade biológica, homem, mulher, mas nem todo mundo se identifica com a orientação, digamos assim, que o corpo traz. E esses estudos têm como objetivo fazer a sociedade respeitar aqueles que se identificam de modo diferente. E em nenhum momento apagar isso. Se alguém pensa em fazer isso, está errando. Por quê? Porque as crianças precisam de referências. Então, por exemplo, se você tem como pai direito de dizer: não, meu filho nasceu menino, eu vou dar carrinho, entendeu? Mas vamos imaginar que você começa a perceber que seu filho quer brincar de boneca. Você pode continuar dizendo: não, mas eu vou oferecer carrinho. Você faz tudo o que você puder para você manter na sua cabeça. Não estou dizendo que se é certo ou se é errado. É o que você quer para o seu filho. Vamos imaginar um pai hipotético, mas eu quero que ele brinque de carrinho. Aí você continua dando carrinho. Mas chega um momento que ele diz: papai, é o seguinte, eu lamento lhe informar. Eu gosto de boneca. Eu gosto de boneca. Aí você vai fazer uma escolha. Eu reprimo, eu afasto da minha família, do meu amor e destruo meu filho, ou eu aceito. E respeito e amo, mesmo que eu continue internamente dizendo que na minha visão de mundo isso é errado. Mas eu não vou abandoná-lo, entende? Então, quando esses estudos são feitos, é no sentido de dizer que você lembra que quando a gente era criança, crianças que não eram destras e eram canhotas eram discriminadas? A gente já foi muito doente socialmente. Na época dos espartanos, criança com deficiência era jogada, morria logo, tinha que ser perfeito fisicamente. O que esses estudos têm como objetivo é dizer assim: nós temos que respeitar essa diversidade. Agora, se em algum momento pessoas ligadas a algum desses grupos acham que tem que se apagar, né, as identidades sexuais, também está cometendo um equívoco de extremo para o outro lado. Então há extremos de parte a parte. Né? O que a gente percebe hoje é que existe pouca disponibilidade para um diálogo respeitoso, entende? Assim, eu preciso respeitar essa diversidade, eu preciso respeitar quem não entende essa diversidade também. E o que a gente precisa é pautar que a sociedade tem que criar estratégias e leis que garantam respeito a todos. Você está, acho que, escrevendo ou palestrando sobre esse tema, né? Sobre discordâncias. Eu fiz um primeiro áudio sobre aprendendo a discordar, né? Em que eu trato dessa ideia de que a gente precisa, por exemplo, aprender a discordar das ideias e não das pessoas. Então, por exemplo, eu posso discordar de um ponto de vista seu e isso não lhe desqualifica como ser humano. Uma coisa é discordar do que Heron pensa sobre determinado tema, e outra coisa é dizer que eu discordo completamente de você. Como é que eu discordo completamente de alguém? É como se nada do que você dissesse tivesse sentido para mim. A gente percebe, com o evento das redes sociais, não sei se vocês já perceberam, as pessoas elas hoje tem gente que ama odiar. Elas precisam de... Isso se manifesta muito na rede social. Muito. Porque como na rede social eu não estou de frente para as pessoas, aí há uma perda de medo.
E eu revelo o meu pior lado, ou o meu melhor lado. Eu revelo o meu pior lado, aí coloco o ódio. Tem gente que se reúne para dizer que odeia um partido, odeia uma religião, odeia uma orientação sexual. As pessoas não têm equilíbrio nas discussões. Né? A gente precisa, e um momento como político, isso como o Brasil vai enfrentar esse ano, tem família que briga por causa de político que não sabe nem que você existe. Veja grupo de WhatsApp de família em época de campanha política, que é a coisa mais ridícula do mundo. Chega se intriga, né? Gente que se intriga, aí o cara não sabe nem que você existe, aí depois vem uma lava-jato e mostra que era tudo igual. É uma irracionalidade. É uma irracionalidade, ou seja, eu discordo, por exemplo, eu não vou votar em fulano, mas meu cunhado vai votar em fulano, e eu vou deixar de gostar do meu cunhado porque meu cunhado vai votar em fulano? Não. Eu preciso aprender a ter a capacidade emocional de discordar de ideias e não de pessoas, e conseguir dialogar sobre isso sem ataques. Porque quando eu ataco, no fundo eu estou mostrando irracionalidade. Eu não tenho argumentos. E como eu não tenho argumentos, eu vou desqualificar a pessoa, já que eu não tenho argumentos. Isso é muito comum. Ao invés de aumentar os argumentos, aumenta-se o tom de voz. O tom de voz é a desqualificação do outro. Né? Está falando aí de família, rede social. Qual é o efeito das redes sociais nas famílias hoje em dia? Olha, é uma coisa que não tem como a gente fugir dela. Hoje em dia, por exemplo, as redes sociais também é um lugar de divulgação de coisas interessantes. A gente continua aí com aquele ditado latino, in medius virtus, a virtude está no meio. Né? Então, o uso equilibrado de qualquer coisa gera equilíbrio. O uso desequilibrado de qualquer coisa gera desequilíbrio. Como as redes sociais é um evento novo na nossa história, é muito recente. Né? Então, digamos que é uma coisa de ontem, do ponto de vista histórico. A gente ainda está aprendendo e errando com isso. E observe que a humanidade tem uma primeira tendência de primeiro errar, aí aprende com o erro e acerta. Por exemplo, a primeira vez que a gente pegou energia nuclear, o que a gente fez? Explodiu Hiroshima e Nagasaki. Entende? Criança brincando com fósforo, né? Depois, vimos as consequências nefastas daquilo, e hoje a energia nuclear aqui alimenta várias cidades e que bombardeia vários tumores cancerígenos e salva a vida. A energia nuclear hoje mais salva vidas do que matou no início. Minha esperança é, mais uma vez, que isso aconteça. Que os muitos equívocos que a gente tem cometido nas redes sociais se revertam no aprendizado para que no futuro a gente use de forma equilibrada e cooperativa. Do ponto de vista das pessoas, existem pesquisas seríssimas sobre isso. Né? 14 minutos de inocente passar de imagem, de timeline, que você fica curtindo foto, produz depressão. Só esse hábito. Você está ali, aí seu cérebro começa a produzir cortisol, substância de desprazer e angústia, e bloqueia a produção de endorfina, substância de prazer e esperança. Certo? Por quê? Porque é como se todo mundo estivesse bem, menos você. O que acontece nas redes sociais é que o nível de inveja extrapola. Porque antigamente eu só sabia o que acontecia dentro da sua casa e o que você tinha como padrão de vida se fosse seu amigo, fosse com você no restaurante e fosse com você de férias. Hoje não. Eu posso ser um estranho que te sigo e saber que você está em Miami, no restaurante tal, está em Paris, tirando uma foto na Torre Eiffel. Aí eu estou aqui. E na rede social só aparecem coisas boas, né? Não, todo mundo é feliz, né? Parece que tem, como diz meu amigo Braulio Bessa, num poema ele diz assim, tem gente que é tão feliz que dá vontade de excluir. Porque, e na verdade é um personagem, porque eu já tive em restaurantes em que as pessoas estão brigando, um casal assim na mesa, de repente chega a pizza ou a comida japonesa, aí vamos fazer uma foto. Aí tem uma foto sorrindo de um lado e do outro. Depois da briga. Depois da foto. Ou durante a briga. Depois da foto. Cada um volta pro seu celular para publicar aquela fotografia, para impressionar quem está em casa vendo, mas eles não estão bem. Eu entendi direito, você está dizendo que a rede social hoje gera depressão? Gera depressão. Depois de 14 minutos, você começa a entrar em processo... Não é a depressão, começa um processo de depressão. Por quê? Porque você começa a aumentar uma coisa que angustia. Quer ser infeliz? Para sempre, se compare com os outros. Se você quiser ser infeliz para sempre, se compare com os outros. Por quê? E a gente é levado a fazer isso na rede social? A rede social é a comparação em nível hard, assim, se eu me comparava com o vizinho, com o meu cunhado, com o meu colega de trabalho, na rede social eu me comparo com todo mundo. Com as celebridades. Aí você entra num processo de caoticidade emocional, porque você se sente muito pequeno diante daquilo ali. E vicia, né? Esse movimento vicia, que você estava falando. Não só vicia, como distancia de quem está junto. Então as pessoas elas ficam sequestradas. Hoje a gente tem passado em média 9 horas com o smartphone na mão, o que implica 9 horas de desinvestimento na vida real. Os casais estão se distanciando, os pais estão se distanciando, não existe conversa e contato. As pessoas estão muito mais propostas a apostar do que a viver, né? Porque elas querem mais impressionar do que viver a experiência.
Isso é uma coisa muito lamentável. E assim, eu acho que é... Você sabe, uma pessoa chega na sua casa, a primeira coisa que ela lhe pergunta é o quê? Wi-Fi. Qual é a senha? Não é isso? Então ela está dizendo para você o seguinte: eu vim aqui te visitar, Aaron, mas eu vou te ignorar, porque eu vou ficar aqui no WhatsApp. Aí quando ela pega o celular dela, o que é que você faz? Você pega o seu. Daqui a pouco, depois de um cumprimento, que bom, estamos aqui, vamos tomar um vinho, não sei o quê. Daqui a pouco está todo mundo numa sala, se ignorando, postando aquele evento que não está sendo vivido. Estou aqui com o Aaron tomando um vinho, tal. Entende? Eu estou muito mais preocupado em dizer o que eu estou fazendo do que viver. Do que viver aquele momento. E essa experiência vai gerando um vazio. E eu vou além. O que é que gera isso no ser humano? Há pouco tempo, nós lutávamos para preservar nossas imagens, até por uma questão de segurança. A gente não queria dizer, se identificar onde a gente estava. Agora a gente está dizendo o que faz. Na rede social, nós narramos todo o nosso cotidiano, inclusive com localização de onde estamos. O que deu na cabeça da gente, professor? É vontade de superexposição, vontade de ser celebridade. A rede social virou uma coluna social particular. Em alguns casos, uma novelinha também. Uma novelinha, claro. Tem gente que amanhece o dia, bom dia, né? Botando uma mensagenzinha no grupo. E veja só, o que é o conceito de visibilidade? Existem pessoas que têm visibilidade só porque têm dinheiro. Existem pessoas que têm visibilidade porque forçam a barra. Existem pessoas que têm visibilidade porque têm talentos, né? No mundo de hoje, eu posso não ter nada disso, mas posso ter visibilidade. Porque e virar uma celebridade desse meio. Né? Nesse meio, eu crio uma rede social, começo a apontar meu dia a dia, de repente eu sou cômico demais, engraçadinho e tal. Uhum. E é legal, eu criei um talento e mostrei, mas tem gente que tem 100 seguidores só. Uhum. Mas aí não, naquele universo eu sou importante, entendeu? A ideia de que é isso que eu perguntaria eu preciso ser importante para ser feliz? Para quem eu tenho que ser importante? A gente descobre isso num dia doloroso, Aaron, quando a gente vai enterrar alguém que ama. Num dia como esse a gente não está nem aí se a gente tem roupa de marca, se a gente tem um relógio caro, se a gente viaja para fora, se essa pessoa deu pra gente coisas, se deu videogame. Quando você está enterrando uma mãe, um pai, alguém que você ama, você não quer nada disso, você quer só mais um Deus te abençoe. Você toca na mão e queria mais um gesto de abençoar, de tocar, você quer sentir a temperatura. Você lembra, sabe, não de uma mãe que te deu um brinquedo, você lembra de uma mãe que passou a noite inteira com a mão na testa até sua febre baixar. Você lembra de um pai que quando a primeira vez que você foi na praia disse assim, não vá ficar o dia todo que você se queima, mas você insiste, aí você se queima, aí chega em casa à noite, ele fica passando uma pomadinha, lhe abanando e dizendo, eu não disse a você que você ia se queimar, mas nem por isso, em 1 minuto, abandona de cuidar de você. É tudo que você lembra nesse dia, e você descobre assim, quantos Deus te abençoe eu deixei de ouvir porque estava conectado com pessoas que não são importantes para mim. Quantos conselhos eu deixei de ouvir do meu pai porque eu estava preocupado em ser importante para as pessoas ou com as novas amizades e influências que eu acho que vão me fazer. A gente já está feito. A gente já mostrou porque veio. Se está chegando gente nova, que sejam bem-vindas, mas elas jamais podem excluir as pessoas essenciais da minha vida. O que é que importa? Que é as pessoas que se um dia tudo der errado e você perder tudo, e todos esses amigos que são próximos pelo que você oferece e não pelo que você se afastarem, são essas pessoas que você tem ignorado que vão te acolher de novo para começar de novo. Rossandro, de que forma o humor pode quebrar essas zonas de tensão nas relações? O humor é uma coisa importante porque com o humor a gente tira, às vezes, a dor. Você veja, por exemplo, a gente está num momento no Brasil que a gente tem vivido uma crise ética gigantesca, que levará o país a um momento melhor, porque o Brasil historicamente só muda em crises, tem estudos sobre isso vários, a gente sempre tem que chegar a um momento de crise e de profunda crise para gerar mudanças, mas se você for observar, minha esposa diz muito, o brasileiro tem que ser estudado, porque tá lá uma coisa ridícula acontecendo, mais uma operação Lava Jato, não sei quantos milhões de apartamentos, de repente a gente começa a receber um monte de memes no WhatsApp, ridicularizando a cena, e você começa a rir. Tem gente que acha que isso enfraquece a mobilização social. Não acho que é bem assim. É característica da gente a gente diminuir o impacto daquilo para a gente não desistir. Porque a gente vive hoje um fenômeno novamente de êxodo, né? Muitas pessoas que podem ir morar na Flórida ou em Portugal, que é a novidade. Desistindo do Brasil, né? Desistindo, caramba. Poxa vida, desistindo do Brasil. Eu me lembro que nos anos 80 era esse sentimento que a gente tinha. E tinha até uma frase que dizia,
a sair do aeroporto que apague a luz, né? Tipo assim, se não tem jeito, fecha a birosca que vai te embora. Não, a gente está num processo de mudança e às vezes rir disso, sabe? Rir das situações. Dizer que o outro é assim, fazer uma caricatura de um político, é para que a gente diminua a força de quanto está nos afetando, sem abrir mão, porque o que acontece é que o IBGE fez estudos recentes e mostrou que essa crise ética no Brasil gerou uma mudança no comportamento do brasileiro e a gente hoje, a pesquisa mostrou que os brasileiros nos últimos 2 anos tiveram menos comportamento ético do que o padrão histórico. Porque assim, a gente ficou tão enojado que a gente começou a entender uma coisa fundamental. Não é mudando os políticos que a gente muda o país, é mudando nós mesmos. É uma crise ética de um país e não de um grupo de pessoas. Eles são representantes de todos nós. Né? Então, assim, se eu deixo de baixar filme em torrent, se eu deixo de pagar o guarda, de parar em fila dupla, de furar sinal, se eu deixo de ter esses pequenos descompromissos, eu vou forjar em mim valores e um dia, quando eu for escolhido como homem público, eu vou levar isso para lá. Mas se a gente escolher entre nós pessoas como a gente vai ter a mesma coisa sempre. Né? Então, às vezes o humor é uma forma da gente diminuir o impacto da dor que essas revelações têm provocado na gente. Rossandro, você está viajando o Brasil afora, partes do mundo já, levando sua experiência, todo o seu acervo, sua capacidade reflexiva em palestras. Mas isso há pouco tempo atrás não era uma realidade sua. Não. Foi a internet que gerou esse boom todo? Foi a internet. Em novembro de 2016, eu estava fazendo um canal no YouTube, a partir de uma agência em Campina Grande, que é a Rente, que faz as minhas redes sociais e minha imagem de internet. E eu tenho uma resistência muito grande a gravar, porque embora eu possa falar para 1 milhão de pessoas, eu sou tímido diante das câmeras, sabe? Mesmo depois de estar aparecendo no encontro de Fátima Bernardes na Globo, você ainda mantém a timidez? Eu tenho. Por que eu não sou tímido lá? Porque... Mas não transparece, né? Esse talvez seja É porque a aqui eu não acho que eu estou gravando, eu estou falando com o Heron. Eu não estou ignorando que tem câmeras também? Ali. Também eu faço de conta que eu estou no sofá na casa de Fátima conversando. Eu acho que no terceiro programa foi que eu tive um impacto de saber que tem 1 milhão de pessoas vendo. Mas eu procuro dizer assim, não, minha realidade é essa daqui, eu estou conversando com essas pessoas. Agora, quando eu estou gravando em casa sozinho, diante da câmera, me irrita. Porque aí eu me sinto realmente gravando. Mas aqui não, eu não olhei em nenhum momento para as câmeras que estão aqui na frente da gente. A câmera que lhe procure, né? Eu estou aqui. Mas quando eu vou fazer um vídeo lá em casa, aí... Dá uma certa impaciência. É porque eu sou crítico. Eu digo, não está legal. Vai de novo, grava de novo. E aí o que aconteceu? Quando a gente estava criando o canal para divulgar os primeiros vídeos, uma entrevista que eu fiz na TV Itarará, em Campina Grande... Viralizou, né? Exatamente. Você falando de pais e filhos? Educação de filhos. Educação de filhos. Aí aquele vídeo vira... Até no WhatsApp chinês ele foi parar. Traduzido para o mandarim, tal. Depois, um outro vídeo viralizou. Eu contando a história de um amigo que foi pegar os filhos na Disney e tal. Com aquilo ali foi gerando uma onda de visibilidades. A Editoras, como assistente, me convidou para escrever. A Globo me convidou para fazer parte do programa agora frequentemente. Várias rádios têm distribuído, tenho criado conteúdos agora para rádio. Vou criar agora cursos online. Então, assim, na verdade, para ser franco, eu estou ainda meio que tentando cair a ficha. Mas a coisa que me ajuda muito é o seguinte, minha mãe, ela sempre me dizia uma coisa, minha esposa diz muito isso para mim. E meus amigos têm sempre liberdade para mim criticar, porque é fundamental. Eu sempre peço, por favor, não deixe eu viajar. Eu sou longe da perfeição e do ideal. Eu preciso melhorar sempre, cada vez mais. Minha esposa e minha mãe dizia muito, assim, no dia que você perder a humildade, fica feio. Então, assim, eu acho que a gente nunca pode achar que nós somos isso. Isso que é estar. Não. A gente é um ser humano comum que, de repente, ganha uma visibilidade porque está denotando alguma coisa que pode ser interessante hoje e amanhã, não sei. Pode aparecer uma pessoa melhor, mais capacitada, que venha, porque o mundo precisa evoluir mesmo. Então eu preciso sempre me lembrar quem sou eu mesmo de verdade, para eu não me identificar com um personagem. Entende? Achar que eu sou isso. Não, eu sou um ser humano comum que hoje meio que reverbera algumas coisas. Mas tanto que quando eu termino uma palestra, eu gosto muito de ir pro hotel sozinho. Você tá lá. Porque eu preciso voltar ao meu eixo. Eu tô lá, faço uma palestra, passo horas autografando, o povo tira foto, tem gente que treme do seu lado, eu acho até engraçado. Como se estivesse vendo uma coisa. Não, eu digo, eu até brinco, para de tremer, eu sou normal, eu boto o dedo no nariz, eu até brinco assim, porque é verdade mesmo. E porque eu gosto de voltar pro hotel. Só depois, né? Para voltar para mim mesmo, para minha individualidade, para o meu eixo. Eu ligo para minha esposa, eu faço um FaceTime, ficamos conversando.
vou assistir alguma série, vou ler algum livro, vou escrever algum livro, entende? Eu preciso desse momento ficar comigo mesmo para poder não me confundir com essa exposição. Porque o psiquismo da gente é como a própria natureza, sabe? O mar ele avança e recua, isso é equilíbrio. O ser humano precisa, eu vou, me exponho, vou lá, faço uma palestra, autógrafo, tal, vou pro programa TV, depois eu vou pro hotel, ficar de pijama, comendo um chocolate, vendo uma série. Como chegar alto, sonhar alto, mantendo o pé no chão. O pé no chão, para mim, é que o que você está oferecendo seja você de verdade, e não um personagem. Então, assim, isso que eu estou oferecendo é o que eu acho que sou eu mesmo. Não uma coisa que eu estou criando, porque chega um momento que você não consegue segurar a máscara. Né? Manter o pé no chão também é entender... Já foi seduzido a isso? Por orientação de estratégia de marketing? Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer mais aquilo, porque isso vai ter mais sucesso, ou isso aqui não? Não, minha orientação de marketing é o contrário. Seja cada vez mais natural e humano. Toda vez que eu tento fazer uma coisa que fica meio robotizada, não é você. Você não fala assim, você não diz assim, você não pensa assim. Seja você mesmo. Entende? Então, quando eu estou na TV, é engraçado. O pessoal comenta assim, você ri. Né? Eu digo, é porque eu sou mesmo, eu rio mesmo. Assim, mas você esquece que está com o microfone na mão. Mas eu sou bem eu mesmo. Assim, acho que se as pessoas me chamaram porque acham que eu sou interessante. É igual a pessoa querer namorar com você e depois querer te transformar, né? Aí você muda a pessoa todinha, o que é que acontece depois? Ela lhe dá um chute. Porque você virou uma coisa que não era você mesmo. Então, se você manter um sentimento realmente, sem discurso para conquistar, de humildade, sabe? Porque eu acho assim, que nós compomos um grande processo. Cada ser humano é importante nesse grande universo criado por Deus, e cada um de nós compõe um grande processo que só tem um regente. Na minha opinião modesta, eu acredito que só tem um regente chamado Deus. O resto está tocando um instrumento. Quando é que eu sofro? Eu sofro quando eu estou tocando aqui minha flautinha e fico com raiva porque você está tocando um violino. Aí eu deixo de tocar minha flauta e fico com raiva de você. Aí eu deixo de melhorar a minha capacidade de tocar flauta, de tocar a minha flauta muito bem tocada, a ponto que as pessoas também queriam me ver tocar flauta. Além de gostar do seu violino. É quando eu deixo de olhar para mim e olho para fora. Certo? E quando você está tocando bem, que legal, as pessoas estão gostando de ouvir o que você está tocando, mas tem muita gente boa no mundo, sabe? Tem muita gente capaz nesse planeta, sabe? Nesse país, nesse estado. Às vezes eu estou fazendo uma palestra, sei lá, em Nova York e tal. A semana que vem eu estou indo para Orlando fazer uma palestra. Então, às vezes eu estou numa cidade do interior do Brasil, e lá as pessoas fantásticas, incríveis, pessoas capazes, inteligentes. Então, nunca subestime ninguém. Nunca subestime nenhum público, nunca subestime nenhum lugar. E a vantagem de nascer num lugar onde as pessoas lhe veem como menor, porque existe um preconceito real no Brasil, é que você não vê ninguém como menor que você. Essa vantagem de você nascer numa região desprestigiada é que você prestigia todos, você vê a grandeza de todos. E quando você se sente grande, você só acha que você é o melhor. Né? Então, ser paraibano nessa hora, ser de Campina Grande, ser do Nordeste, e se ver com dignidade, né? E ver a dignidade de todos, para mim é um ganho muito grande, é importante isso para mim. Sandro, você está para lançar um novo livro aí. Vai tratar de que nesse livro? São dois, na verdade. Né? São dois. Um é pela minha editora Letra Mais, Letra de São Paulo, que vou falar sobre Eu Escolhi Ser Feliz. Né? É um livro, inclusive, que todos os direitos autorais desse livro será para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, da qual faço parte, que a gente tem 12 mil famílias na África, que a gente toma conta. Com R$50 você consegue salvar uma criança africana. Por mês a gente consegue ter uma criança da miséria total, do abandono, e dar ela dignidade. A gente também cuida do projeto Microcefalia em Campina Grande, de todo o projeto que a doutora Adriana Mello, fantástico ser humano, não sei se você já trouxe ela aqui. Ainda não. Aproveite, que é um ser humano fantástico. Ela vai receber agora uma homenagem em Nova York que poucos médicos no mundo têm, né, pelo trabalho dela no mundo. E também estamos agora na fronteira com a Venezuela, recebendo as pessoas lá que estão chegando sem nada. Então essa ONG, eu estou lançando esse livro para ajudá-los, e o livro que eu vou lançar pela Sextante é sobre dependências afetivas. Relações dependentes no campo do trabalho, da educação dos filhos, dos relacionamentos afetivos de um modo geral. Como você deixar de ser pessoa dependente dos outros para compor com os outros, sabe? Em vários segmentos. Estamos aí nos aviões da vida, nos hotéis, tentando correr atrás para lançar tudo na Bienal de São Paulo esse ano. O Sandro é daqueles entrevistados que a gente não consegue parar de perguntar e ele tem uma agenda a cumprir. Sandro,
Me permita, foi uma grande honra, uma alegria recebê-lo aqui na Mais TV. Eu que agradeço. Que é da internet também, esse segmento que me projetou. Né? E você? Um segmento que eu acredito muito, inclusive. Não, você é uma pessoa, né, que vem de Marisópolis, Isso. que tem uma tradição no interior da Paraíba de grandes locutores, e chega e acontece e faz. E veja como isso é bom, né? Esse percurso, ele deixa a gente mais forte, sabe? Porque a gente sabe que lá de onde a gente veio, tem gente tão boa quanto a gente, né? E que venham e que contribuam para um mundo melhor. Que bom. Rossandro, continue aí firme e forte na sua luta. Certamente você está contribuindo com muitas vidas por onde você passa e compartilha esses conhecimentos, a sua visão de mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Heron. Prazerzão estar aqui. Até a próxima. Obrigado a você pela companhia. A gente se encontra aqui na Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB.